Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui para falarmos sobre este assunto e desta vez eu resolvi chamar-lhe Existe o pecado original. Vocês sabem todos o que é o pecado original e é por isso que batizam as crianças, vão lá às igrejas, molham-lhes a cabeça, etc, etc, etc. Mas pecado, etimologicamente falando, significa a incapacidade de se ser uno. Uno com alguém, uno com alguma coisa. Na verdade, não existe pecado algum no universo e muito menos o tal de pecado original. Vamos lá pensar. Como todos sabem, e também já aqui foi dito várias vezes, os humanos foram uma criação de seres mais avançados que realmente tinham vindo do espaço e que, ao chegarem a este pequeno planeta, que quase não passava de uma pedra rodeada de água e ao qual se deu o nome de Telos, e este nome é derivado, ou melhor, do sistema solar, porque o Sol, o nome que era dado àquilo que vocês hoje chamam de Sol, era Telos, e por isso se deu a esse pequeno pedregulho, digamos, rodeado de água, o nome de Telos também. Portanto, este é o verdadeiro nome, ou o nome primeiro que teve este planeta, bem como o seu Sol. Era assim que se chamava, Telos. Portanto, continuando então com o nosso pensamento, sabemos que o homem, e mais uma vez eu vou repetir, foi criado por seres extraterrestres que aqui tinham chegado. A sua tecnologia, digamos que era bastante avançada, o que lhes permitiu pegar num pequeno ser existente aqui, naquela parte a que chamamos hoje de África, e, dentro de um laboratório, desenvolveram o dito homem. Claro que isto não foi um processo rápido, levou milhares de anos e milhares de experiências falhadas até surgir aquilo a que se deu esse nome. Portanto, o nome de homem. Neste interim, também houve outras espécies de seres que hoje se chamam animais e que foram criadas e desapareceram. Portanto, muitas delas, vocês têm exemplos dos dinossauros, sei lá, de tantas outras, desapareceram conforme as civilizações foram desaparecendo, foram acabando. Lembrem-se que esta é a 17ª. Portanto, se foi o homem criado em laboratório por outros seres mais evoluídos, e se esses seres nunca tinham ouvido sequer a palavra Deus, como poderia existir um pecado original? Pensem lá. Aqui, então, entra
o desejo de poder e domínio desses seres vindo do espaço. Eles arranjaram, então, uma história. E um desses seres superiores, mas que na verdade não passava de um pirata do espaço, um orc chamado Jeová, armou-se, digamos que empoderoso, num grande ser ou num grande chefe, um chefe supremo, e se assim quisermos chamar, ele tomou, digamos que intitulou-se a si próprio, ou tomou para si o nome de Deus. Portanto, foi aquilo que ele se chamou a ele próprio, de Deus. Portanto, e então apareceu aquilo que todos chamam ou conhecem como sendo a origem do homem. Uma origem falsa, mas é aquilo que reza, digamos que a tradição, até aquilo que está escrito nesse falso livro, no livro chamado Bíblia. Apareceu, portanto, dois seres a que deram o nome de Adão e Eva. Isto foi apenas uma história forjada para enganar os que, entretanto, já existiam e que até hoje se mantém como real. Para muitos, sobretudo para aqueles que foram levados a acreditar nas várias religiões que se foram formando, entretanto, e sempre no intuito de escravizar e dominar pelo medo. Se o homem, pensem, se o homem foi uma criação de laboratório, como poderia vir já com aquilo a que chamam de pecado original? Mais uma vez vos peço para pensarem comigo. Não existia ou existe um Deus. Portanto, esse ser inexistente, nunca poderia criar qualquer espécie de pecado. Mas o tal de Jeová, sim, ele poderia e fê-lo, incutindo na mente dessas gentes que eram filhos de uns pais primordiais, pais esses primordiais, que tinham pecado. E ele, Jeová, era um Deus. Isto parece uma historinha para crianças, mas a verdade é que ficaram convencidos disso, que tinham comido um fruto esse que os levou a pecar por desobediência. E então toda a geração que vem através deles trariam com eles esse pecado. Uma coisa ridícula e estúpida mesmo. Mas acreditaram. Não tiveram consciência que Jeová e esses que estavam com eles unicamente queriam é que eles não tivessem conhecimento e sabedoria para poderem evoluir. Claro que esta história do fruto proibido, não
não passa de uma metáfora, porque tudo o que na verdade interessava é que eles, como eu já disse, não adquirissem conhecimento e sabedoria para assim não evoluírem e assim deixassem de ser escravos e tomassem conta da sua própria vida. Ou seja, se eles tivessem conhecimento e sabedoria e pudessem evoluir, imediatamente deixariam de acreditar nele e deixariam então de ser escravos, como hoje ainda são aqueles que acreditam nesse falso Deus e em outros falsos deuses que por aí existem. Como vemos, a palavra Deus usa-se a miúde para caracterizar um pecado quando o simples bom senso nos mostra que realmente não existe esse tal Deus, mas sim e unicamente o universo, que é a fonte. E essa, a fonte, ela não é vingativa, mas sim criativa. Tudo o que quer é aprender. Tudo o que a fonte deseja é única e simplesmente aprender. Portanto, se a fonte estivesse a vingar-se de um suposto pecado, ela estaria a vingar-se dela própria. E ela nunca faria semelhante coisa, como é lógico. A fonte é completamente neutra. Mas esses seres extraterrestres resolveram introduzir aqui também o conceito de bondade e maldade. Conceitos esses que já vinham desde o primeiro universo. Vocês lembram-se que já falei muitas vezes da raça Orc, que era a raça do equilíbrio ou maldade, não foi? E, portanto, era um conceito que já vinha do primeiro universo e que foi introduzido aqui nesses seres humanos recém-criados. Pois o que aconteceu foi como disse. Introduziram na mente de todos eles, os que aqui já habitavam, esse tal conceito, o que levou a que os humanos existentes também começassem a sentir dentro de si a necessidade de proceder de acordo com uma das duas coisas. Saibam que a bondade é o sentimento que domina aqueles que estão bem consigo mesmos. Digamos que é o sucedâneo de um amor absoluto e o complemento da generosidade. A maldade, por sua vez, é o egoísmo, é a incapacidade de sentir piedade, de sentir misericórdia, de sentir amor. É aquilo a que hoje damos o nome de ego. Hoje existem um enorme conjunto de leis feitas pelos híbridos. Portanto, os híbridos hoje, porque já sabem que humanos, a raça humana já é pouca, muito pouca mesmo, e esses híbridos que aqui estão hoje criaram uma série de leis, mas que não são sinónimo de justiça. São, sim, sinais de ódio, de prepotência, de preconceitos e do tal ego
dilatado, mas muito bem dilatado. Estas leis protegem as classes, digamos que as classes dominantes, mas também existem outras. E essas outras leis falam de bondade e amor universal. São as únicas que fazem qualquer ser aqui existente avançar e evoluir, sair da escravidão a que estão ainda sujeitos. Não temam o pecado se seguirem a vossa consciência e esta estiver treinada. Não existe pecado original algum. Ninguém nasce com uma dívida a um qualquer Deus. Nunca existiu quaisquer seres chamados deuses, ou melhor, realmente eles foram fabricados pelos homens, os antigos deuses, como Jeová, como os deuses do Egito, da Grécia, os deuses romanos, mas eram falsos deuses, não é? Não, nunca existiram algum ou alguns quaisquer deuses. Portanto, não tenham medo do pecado. Ninguém precisa de carregar nos seus ombros o peso daquilo que nunca fez, nem os seus supostos pais originais o fizeram. Originais aqui neste planeta. Portanto, supostamente, Adão e Eva. Portanto, mais uma vez repito, não temam o pecado, não há pecado original, não existiu Adão e Eva e não há que temer um castigo vindo desse pecado original ou de outros pecados. Existe sim a bondade e a maldade que fará ou não com que os híbridos aqui existentes consigam ou não evoluir e sair daqui. Portanto, eu acho que era tudo o que vos tinha para dizer hoje. Espero que pensem realmente nisso, pois custa ver tantas lutas, tantas guerras em nome de religiões. Custa ver que uma criança, um bebé, quando nasce, já traz nos seus ombros uma carga pesada, uma carga de um pecado que não cometeu e que não existe. Pensem nisso com carinho e tirem as vossas conclusões. É tudo por hoje. Eu despeço-me, como sempre, de vós, desejando-vos uma boa tarde e, mais uma vez, Satanael ou Arisia Mater, out.